Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gustavo. Eu e meu colega Rian somos jovens multiplicadores do Centro da Juventude Alvorada e nós temos um grande convite para fazer para vocês. Olá, meu nome é Rian. Eu e o Gustavo gostaríamos de convidá-los para prestigiar o seminário do Centro da Juventude de Alvorada, para convidá-lo e trazer mais informações. Chamamos uma pessoa muito importante. Pessoal, tudo bem? Catarina Paladini, secretária de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Eu vim aqui convidar você para de 25 a 29, participar do seminário que vai estar acontecendo no CJ de Alvorada. Várias lives importantes sobre temas atuais e que merecem a sua atenção. E eu vim convidar vocês para uma conversa nossa do dia 27 às 16h30, com vários temas importantes de ações que são desenvolvidas nos nossos centros da juventude. Participe você também. Boa tarde, meu nome é Vitória Eduarda, eu sou aluna e jovem multiplicadora do Centro da Juventude de Alvorada. Boa tarde, meu nome é Wesley, eu sou jovem multiplicador do Centro da Juventude Alvorada e hoje nós viemos aqui falar um pouco sobre protagonismo juvenil e empreendedorismo na comunidade. E para conversar sobre esses temas, contamos hoje com a presença de dois convidados muito especiais. Ederson Ferreira, graduado em Gestão Ambiental pela Uniaselv e estudante de Administração na UERGS. Atualmente é estudante de Administração... Atualmente é consultor pelo Programa de Oportunidades e Direitos e presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos da UERGS. É o autor de 2 projetos premiados na área das ciências humanas, chamados o UERGS Sem LGBTI-Fobia e o UERGS Sem LGBTI-Fobia, a luta que nos une. Nosso outro convidado é Matheus Rosário, empreendedor desde os 14 anos. Matheus tem experiência em desenvolvimento de negócios da BOP, onde já foi responsável pelo auxílio da abertura de mais de 2.000 negócios. Com experiências nos continentes africano e europeu, hoje é responsável por uma operação que atende o território nacional e também é dono de um comércio. E antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu queria agradecer primeiramente pela participação e pela disponibilidade de vocês para participar dessa live com a gente. Para nós é uma honra poder conversar com vocês sobre esses dois temas tão importantes e atuais nessa época e que estamos vivendo. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Me chamo Matheus. Como a Vitória me apresentou, então vou dar boa tarde, Vitória, Wesley, Ederson, todo o pessoal que está nos assistindo. Explicar um pouquinho do que eu trabalho. Então, eu trabalho e sou empreendedor desde os 14 anos. Como a Vitória estava falando, tenho bastante propriedade e técnica de atendimento para a base da pirâmide de vulnerabilidade social. Então, tenho bastante prática em abertura de negócios nos lugares vulneráveis, podemos dizer assim, com experiência em atendimento aí no Brasil, em mais ou menos 16 estados, tendo a oportunidade de desenvolver essa metodologia também na África, em Guiné-Bissau e em Portugal. Espero poder contribuir com vocês aí com um pouquinho do conhecimento, dessas vivências e também das experiências de ter o meu próprio negócio. É um prazer aqui estar fazendo parte dessa live junto com vocês, pessoal. Boa tarde, galera. Primeiro, agradecer o convite do Centro da Juventude de Alvorada, ao Wesley, à Vitória. Então, como bem me apresentaram, eu sou o Ederson. Atualmente trabalho aqui como consultor na Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. E também sou presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, compreendendo e representando um corpo universitário de mais de 7.000 pessoas, e no qual vou estar falando um pouquinho também, né, sobre protagonismo juvenil, que resultou eu ser hoje presidente da Comissão de Direitos Humanos da universidade, e essas mudanças que eu fiz enquanto estudante, enquanto jovem, para poder mudar um pouquinho o cenário, e essa atuação também que eu faço diretamente nos Centros da Juventude. Então, gostaríamos de saber de vocês o que vocês acham sobre as micros e pequenas empresas nas comunidades carentes e qual a importância delas nesses locais.
Ederson, eu posso falar? Eu acho que tu fala, né? Tem mais propriedade. Beleza. Vitória, repete para mim a importância das microempresas no território. Desculpa, cortou um pouquinho. Gostaríamos de saber de vocês o que vocês acham sobre as micros e pequenas empresas nas comunidades carentes e qual a importância delas nesse local. Assim, é exatamente o que a gente atua, o que eu atuo hoje. Essas pequenas empresas, micro e pequenas empresas dentro da comunidade, elas são hoje o que move a economia dentro dessas comunidades. A comunidade é um local que gera muito dinheiro, né? Gira bastante dinheiro. Então, essas pequenas e microempresas, elas são determinantes na economia local. O que muita gente não sabe e nem imagina é que são os pequenos negócios, né, que geram a grande economia. Todo mundo tem a ideia que são as grandes empresas. Na realidade, são as pequenas e microempresas que fazem com que elas tenham esse desenvolvimento, o nosso mercado tem esse desenvolvimento. O que é importante também a gente citar aqui é que sem essas empresas, talvez a gente não teria grande parte dos volumes dos empregos hoje. Então, com essa pandemia, então, principalmente, a gente consegue ver o impacto. Quem está mais impactado é o pequeno trabalhador que trabalha por um pequeno negócio que não consegue se sustentar com essas cadeias. Então, assim, é importante a gente entender que são essas empresas que hoje movem a economia do nosso país. Bom, eu colaboro totalmente. A gente vê o quanto necessidade é para essas comunidades vulneráveis ter esse instinto empreendedor. A gente pode acompanhar diversos cases, né? Eu, por exemplo, pude acompanhar um na Restinga de uma senhora que tinha vontade de montar uma estrutura para vender chás e bolo. E hoje ela é referência na Restinga, né? Inclusive, ela tem funcionários. Ela saiu de uma zona de vulnerabilidade e conseguiu ser empreendedora ao ponto também de ter funcionários e expandir o negócio. Eu vejo isso como... tenho certeza que é fundamental para a gente poder crescer enquanto cidadão, enquanto pessoas inseridas na sociedade, para poder mudar um pouco da nossa realidade e principalmente do território que a gente vive. Até pegar o gancho aí, Ederson, bem importante isso que tu falou. As pessoas, muitas vezes, elas não conseguem dimensionar a profundidade e a capilaridade que existe no negócio na comunidade, né? Tu tá usando o exemplo da Restinga aí. Acredito, né? Eu não conheço essa mulher, mas acredito assim, o quanto ela impacta na cadeia econômica, né? E aí isso as pessoas não valorizam muitas vezes ou não enxergam. O momento atual que a gente está vivendo ele é bem delicado e principalmente falando de maneira econômica, o quanto isso impacta em todo o mercado, né? O pequeno lá, mercadinho, ele não pode abrir e daí ele prejudica o trabalhador que é prejudicado, que não tem acesso, não consegue ter dinheiro. Então, os pequenos negócios hoje, e estou trazendo assim, um cenário atual de 2 anos para cá, que é quando eu tive muito mais acesso a esses dados. O que cresce de pequena, de microempresa dentro do nosso país é uma coisa surreal. Assim. Dentro da pandemia, não sei vocês, mas tenho acompanhado esse movimento muito forte de pessoas que sempre foram assalariadas e estão se arriscando dentro desse movimento para poder atender, para poder viver nesse momento tão delicado. Então, assim, eu, por ser um amante de empreendedorismo, de negócio e acreditar que a base da pirâmide, assim, ela é, além de ser a maior população que a gente tem aqui, né, 70% mais ou menos da nossa população vive em vulnerabilidade social, é entender que o quão isso impacta dentro do nosso dia a dia. O padeiro não pode abrir porque o funcionário dele não pode vir trabalhar, porque ele tem que ficar com alguém em casa, ou porque ele não tem dinheiro, a própria padaria não tem dinheiro. Então, assim, parece que é uma coisa pequena, mas se a gente for usar numa proporção num país que tem muita comunidade, assim, é chocante esse movimento e o que está acontecendo economicamente aqui conosco, assim, dentro desses negócios. O importante, Matheus, é fortalecer essas ideias, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem colocar em prática e nem fazer o próprio planejamento, né? De como sair do papel. Eu, no meu curso de gestão ambiental, eu trabalhei muito com a questão das cooperativas. Posso citar, por exemplo, o TAPS, que possui a maior área, onde eu nasci, possui a maior área de preservação dos butiazais, e ali era só preservado, né? E não se usava para nada.
Então, enquanto na universidade a gente pegou diversas artesãs e a gente montou uma cooperativa com elas. Então, elas trabalham desde o artesanato, desde a gastronomia, enfim, ampliou a ramificação de atuação e fortaleceu também a questão da cultura que é do próprio artesanato, né? E aí vê o quanto às vezes tem ideias legais, mas a dificuldade de colocar, né, na prática. As cooperativas, elas são um exemplo, assim, acho que perfeito, assim, de empreendedorismo na prática, né? Que existe, a própria palavra já diz, né? Cooperativismo, assim, poder ajudar o negócio do outro, o desenvolvimento econômico, porque um acaba alimentando o outro. Eu sou artesão, eu trabalho com doces, eu trabalho com um serviço, e aí a cadeia, ela começa a andar, né? Acho que dentro desse movimento a gente começa a ver agora algumas ferramentas até digitais estão utilizando, apoie pequenos negócios, apoie os negócios locais. É uma força que a gente sempre teve e acredito que agora a gente está conseguindo, não digo explorar de uma forma melhor, mas não sei, acho que o Ederson também compartilha da mesma ideia que eu, assim, de quem é amante de negócio, acho que isso é uma premissa básica para a gente poder crescer junto, né? A gente sempre compra de alguém e geralmente do pequeno produtor para poder desenvolver o nosso mercado econômico. Então, acho que esse movimento que tem acontecido, acho muito legal, assim, não sei o Wesley e a Vitória que acreditam nisso, mas eu acho muito legal esse fomentar o negócio pequeno do amigo, incentivar, isso é o que vai tornar o nosso mercado futuro daqui talvez 5, 10 anos, onde a gente vai ter as empresas de alguém que a gente conhecia. Então, eu acho que isso é muito bacana. Assim. Para complementar, assim, vou me usar de exemplo, não sei se posso. Eu sou maquiador, então dá para se dizer que eu sou um microempresário, seria isso? Não sei. E, tipo, Sim. nesse tempo de pandemia, tudo parou, né? Não tem movimento, não tem nada, não tem lucro. E eu queria saber, já tendo esse gancho de apoiar pequenos negócios, se vocês veem alguma solução, algum modo que as pessoas possam driblar essa crise. Porque eu vi que tem muita gente que está abrindo empresas online, está deixando de vender presencialmente, está vendendo online, está achando na crise uma oportunidade de crescer. Eu queria saber de vocês se vocês têm algumas dicas para quem quer fazer isso, quem quer abrir um negócio, quem quer sair dessa crise de algum jeito. Legal. Cara, assim, o que eu acredito como negócio, tá? O digital hoje, ele não é uma complementação do teu produto ou do teu serviço, tá? Ele é uma obrigação hoje. A gente tá de forma, acredito que vocês fazem esse mesmo movimento, todo mundo quando acorda, em vez de ir do banheiro, pega o celular primeiro. A gente mudou até o nosso conceito de vida em relação à tecnologia. Então, hoje não estar no digital, para quem tem um negócio ou serviço, ele inexiste, tá, Wesley? Então, assim, primeira coisa, entender como tu pode entregar um conteúdo, né? O teu caso, ele é bem específico, assim, caso de quem faz um serviço que precisa de alguém, como é que tu pode gerar engajamento? Tem influenciadoras que utilizam dicas, como se maquiar, make básica, enfim. É um momento onde coisas que não aconteceram ou estavam para acontecer tiveram que acontecer de uma forma abrupta, rápida. Então, essa live é um exemplo disso. Talvez antes a gente ia se juntar, ia sentar, ia trocar uma ideia numa mesa redonda, mas hoje a gente precisa tudo que é rápido e o digital é isso. Então, assim, primeira sugestão, dica é, se teu negócio é físico, como é que eu transformo ele de maneira online, de forma rápida? Estou sofrendo isso onde eu trabalho, a gente atende uma operação todo o Brasil e a gente tinha um produto principal, que é uma metodologia de abertura de negócios e a gente fazia isso de forma presencial e hoje a gente está fazendo isso de forma online, talvez não do jeito que a gente gostaria, mas assim, o mercado me disse, se eu não fizer, alguém vai fazer. Então, ter digital hoje não é uma opção, é uma obrigação. Acho que esse é o primeiro recado que ficaria assim aqui. E número 2 é uma coisa que eu digo muito em sala de aula, eu também tenho a oportunidade de viajar e auxiliar outros negócios. Cara, não adianta muitas vezes a gente chorar pelo leite derramado. Existe muita oportunidade, a gente muitas vezes cria barreiras, empecilhos para as coisas acontecerem. Então, assim, existe muita oportunidade, a gente tem que entender qual que é o movimento. Vi muitos amigos que trabalhavam com lojas de roupas, de produtos, migrando para vender álcool gel, vendendo EPI, vendendo máscara,
entendendo o movimento do mercado. E aí a gente vai ter diversas flutuações, assim, dependendo desse momento. Nosso estado, a gente pode dizer que é teoricamente privilegiado em relação a toda essa pandemia, já que a gente tem um distanciamento controlado e a gente pode sair na rua. Estados estão em lockdown, então, se não tiver digital, por exemplo, Wesley, digamos que eu sou um maquiadora lá no norte do nosso país, está tudo em lockdown, como é que eu vou monetizar, como é que eu vou ganhar dinheiro? Então, assim, tem que ter sempre um passo à frente e entender qual que é a tendência. As ferramentas digitais estão aí para te ajudar. As pessoas consomem muito conteúdo digital, então a gente tem que entregar um conteúdo de relevância, um conteúdo que gere e desperte o interesse dentro desse momento. E assim, não consigo te dizer como é que vai ser o andamento do mercado, mas assim, minha humilde opinião do que eu vejo é quem conseguir entender que no digital tu consegue entregar, não digo a mesma coisa, mas quase 100% o produto físico vai sobreviver. E o que seria isso? Atendimento digital é rápido. Então, ele é diferente do presencial. O presencial que a gente tem, não, espera um pouquinho. O digital, se tu fala espera um pouquinho, ela vai no concorrente. Então, isso é uma coisa também que a gente tem que estar muito atento. Fora isso, o digital quer as coisas para ontem. Não tem tempo de amadurecer. Quando a gente vai numa loja, já não tem o produto. Beleza, vou esperar. No digital, tu entrou num site, não tem, eu vou no outro, e eu vou no outro, e eu vou no outro, e eu vou no outro. Então, o mercado está muito mais dinâmico. E, por fim, assim, entender que, por mais que a gente utilize tecnologia, ferramentas, nunca esqueçam que, no final, na ponta, é de pessoa para pessoa. É uma pessoa vendendo um produto ou um serviço para uma pessoa. Isso faz muita diferença. Então, assim, entender que essa digitalização vai ser difícil, que a gente vai ter que testar muito, porque é uma coisa nova para a grande maioria das pessoas, e falo isso hoje mudando a minha operação de e-commerce. Tá? Eu trabalhava com o segmento da beleza, segmento que o Wesley trabalha, vendia produtos femininos e vi que esses produtos não estavam tendo mais saída com a pandemia que iniciou na China, importava produtos de lá e estou me reinventando dentro do mercado. Estou indo para um segmento onde eu estou trabalhando com roupas infantil, vou trabalhar com o público que eu tenho mais propriedade, até porque a grande maioria dos meus amigos hoje é pai, então tive que me readequar. Então é um momento assim, se precisa planejar o momento de estruturar as tuas questões, marketing, estratégia de venda e testar. Não adianta, assim, a gente vai sofrer muito com esse movimento porque é muito novo para todos. E aí quem conseguiu entender esse movimento anteriormente hoje está colhendo os frutos. A gente tem 2 exemplos aí muito grandes, a Magazine Luiza e a Americanas, tá? Para alguns aí que são mais antigos e experientes vão concordar comigo. As Americanas e a Magazine Luiza, ela estava ficando obsoleta. E aí ela entendeu que não era mais loja física e era loja digital. E, infelizmente, por coincidência, quando estourou a pandemia, foi quando eles acenderam de uma maneira absurda, porque eles já tinham migrado toda a operação. Então, assim, vai ser um movimento de teste. E, assim, essa pandemia gera um consentimento de forma geral. Então, as pessoas hoje estão muito mais abertas a entender as dificuldades e isso ajuda muito no negócio, tá? Porque, bom, quem está no mercado de trabalho sabe, né? O mercado ele é hostil e esse movimento ele está auxiliando a gente a ir se adaptando, assim. Essa é uma coisa que eu vejo. Então, é um movimento que ele é difícil até de controlar, assim, Wesley. E aí as dicas é assim, quem é empreendedor sempre arrisca. Então, é o momento de arriscar, testar, porque a gente vai conseguir medir, colher. E, de novo, os negócios vão mudar. Talvez a tua maquiagem não seja mais um maquiador físico. Vai começar a dar dicas, cursos, estratégias. Nunca mais vai encostar numa pessoa. Não é isso. Vai só gerar conteúdo, entendeu? Vai ser um pouquinho diferente, mesmo fazendo o que tu gosta. Então, vai ser um momento de reinvenção para todos. Eu acho que é isso. Na opinião de vocês, qual as áreas em que os jovens protagonistas podem fazer a diferença na sociedade em que vivemos? Bom, eu acho que são diversas, né? Eu acho que quando a gente fala de jovem protagonista, a gente está falando que o jovem ele tem que sair da bolha, né? Eu sempre digo isso nas minhas palestras. O jovem... Vamos usar um exemplo nítido sobre protagonismo. Os centros da juventude nesse momento de pandemia. Nós temos o CJ Alvorada produzindo máscaras, nós temos o CJ Viamão
produzindo sabão e álcool em gel, nós temos o outro CJ na ponta produzindo marmitas para as pessoas vulneráveis. Eu acho que é muito isso, sair da nossa zona de conforto e criar um protagonismo, né? Eu digo que essa galera, essa juventude de agora é uma juventude que tem uma juventude que é crítica, é pensante e traz soluções. Eu posso usar como exemplo de duas grandes lideranças que eu uso de protagonismo, a Malala, na questão da educação, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, e a Greta, na questão do protagonismo em defesa do meio ambiente. Então, é isso que eu falo, é sair um pouco da caixa, porque se a gente começar num período em que eu sempre digo que eu sou muito sobre a questão de se vitimizar sobre a atual situação que eu estou, eu preciso saber, enquanto cidadão, enquanto jovem, que eu tenho 24 anos, para que eu vim, qual o meu papel e qual a solução. E é isso, foi esse resultado que eu consegui mudar, por exemplo, uma estrutura imensa da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, sendo a pessoa mais jovem a ocupar uma presidência, né, dirigindo por professores que também fazem parte, têm pós-doutorado, eu só com a minha graduação, e cursando também, e fazer esse protagonismo, né, de, olha, eu sou estudante, vocês precisam me escutar, vocês não são só o detetor da razão e da palavra. Eu acho que a ação hoje, né, a vontade da mudança, ela faz muito mais sentido, assim, Ederson, é perfeita essa tua colocação, porque eu concordo, assim, o jovem, ele tem hoje, o que eu digo, a faca e o queijo na mão, e aí, desculpa, jovem, mas o caminho é árduo. Se fosse fácil, todo mundo chegava, e vocês vão agradecer por ser um caminho espinhoso, porque é ele que te dá a casca para poder caminhar, para poder evoluir, para poder ter maturidade. Enfim, é uma coisa que a gente brinca muito assim com quem lida com empreendedorismo. É fácil apontar aquele cara tem sucesso, aquele cara é rico, mas ninguém olha a caminhada que aquele cara tem, o tempo que ele dedicou, enfim. E assim, a sugestão que eu dou para o jovem é assim, tem todas as ferramentas e vai demorar, o processo ele não é rápido. E vocês vão agradecer por passar por processos, são os processos que nos moldam, nos transformam. Eu tenho, acho que, uma experiência bem parecida aí para poder complementar o que tu falou, Ederson. Ser mais novo, muitas vezes, em ambientes que são consolidados por pessoas mais velhas e experientes, traz um pouquinho de medo, né? E é bem desafiador, assim, porque muitas vezes as pessoas ficam relutantes com as nossas ideias, e quando as ideias dão certo, com a vontade de mudar, elas começam a olhar com os outros olhos e veem que arriscar faz parte do jogo. Eu acho que é isso que o jovem tem que entender. Cara, tem que errar. E assim, erra rápido para dar tempo de juntar tudo e tentar de novo. Não vai ser sempre que a gente vai acertar, e é assim, o processo é esse, de tanto a gente tentar. Eu digo, sucesso é uma tentativa, é uma luta constante. Para a gente ter sucesso, a gente tem que tentar sempre e não ter medo de errar. Então, o jovem hoje tem tudo para ser protagonista, ele também tem que querer. Eu acho que o querer aí, o teu exemplo foi perfeito, assim. Lutar contra um movimento sendo mais novo, mudança, pessoas que já estão acostumadas e zona de conforto, acho que tá todo mundo sofrendo isso, né? Ficar em casa é complicado, mudar os hábitos é complicado, então quando nos desconforta, eu acho que faz sentido sim as coisas, a gente coloca até muito mais vontade naquilo para aquilo acontecer, né? E para ti, Vitória, o que tu acha o papel do jovem? Pra mim é quase a mesma coisa que tu disse, que tem que lutar. Eu acho que é fundamental. Algumas horas atrás eu estava falando sobre direitos humanos, né? E aí o pessoal que estava me entrevistando, e a gente estava falando isso, de quanto a gente tem que ser protagonista e filtrar o que nos chega, ouvir ambos os lados e formar nossa opinião, né? De poder promover principalmente as soluções, de querer mais, de querer movimentar. Eu acho que o atual cenário, ele demonstra o quanto é necessário, né? Desde a área tecnológica, o protagonismo da juventude, né? Desde a questão da parte social, mas sempre lembrando, né, que a gente tem ainda estatísticas
para contrariar, a gente precisa mudar essas estatísticas, a gente precisa mudar um pouco da nossa realidade e, principalmente, nós, enquanto juventudes, a gente não pode só militar na sociedade. Nós precisamos, enquanto jovens, achar e poder ocupar espaços de decisões para poder mudar um pouco esse sistema. Até fazendo uma provocação assim sobre o protagonismo, vocês dois aí, Wesley e Vitória, representando, né, os jovens multiplicadores, mostram o protagonismo, a vontade de fazer, e até queria ver com o Wesley aí, que é um empreendedor, né, trabalha com a área da maquiagem, como é que tu enxerga essa questão não só de protagonismo do jovem, mas até agora a parte de negócio, assim, a parte de business, podemos dizer assim, no meio dessa pandemia, o que hoje tu está fazendo para te reinventar nesse momento e como é que tu também poderia ajudar os jovens que nos acompanham com as estratégias, ações, o que tu tem feito aí dentro do teu negócio? Assim, complementando o que o Ederson falou, é exatamente isso, né? Tipo, ser protagonista é tu assumir 100% da responsabilidade de tudo que acontece na tua vida. Isso inclui passado, presente, futuro. É tu deixar de ser o coadjuvante para tu te tornar o principal das tuas escolhas, da tua vida, da tua aprendizagem, de tudo, do teu trabalho. E sabe que, tipo, sendo menor de idade, para ser mais exato, assim, sendo jovem e querendo empreender, acho que fica assim um pouco difícil, porque, né, menor de idade, tem bastante coisa envolvida, então é meio difícil. Eu já tô, tipo, vendo possibilidades, já tô enxergando coisas para serem feitas em relação ao meu trabalho online. Só que daí, para isso, né, eu vou planejar, mas não vou fazer, tipo, vou tirar do papel, só que para isso ainda preciso de um pouco mais de planejamento. Legal. Eu acho que é isso, tipo... Perfeito, assim, começar, né? Não desistir, eu acho que é uma das premissas básicas, assim, e vocês tocaram no ponto que, quando a gente fala de abertura de negócios, é primordial, assim. Nós somos responsáveis pelas ações e, sim, devemos assumir esse protagonismo, porque aí não adianta reclamar que as coisas não mudam se a gente faz sempre as mesmas coisas. E, assim, Ederson, que está acostumado a dar palestras e lidar com vários jovens, acredito que para ti o mesmo volume de questionamentos é esse. Tá, mas a minha vida não muda, mas o que tu faz de diferente para as coisas mudarem? Então, acho que é necessário, sim, assumir essa responsabilidade de entender o papel que sempre vai ter dos dois lados, né? Tem o lado positivo e tem o lado negativo. E, pessoal, entendam que muitas vezes o lado negativo vai fazer dar 10 passos para frente do que esse lado positivo. Porque o lado positivo, ele vai atender as tuas expectativas. E o negativo vai fazer tu te reinventar, olhar para o que tu fez, o que tu deve fazer e como te posicionar. Então, acho que isso é perfeito. Assim. O que tu bem falou, Matheus, enquanto eu morava no interior do Rio Grande do Sul, eu digo hoje, olhando para trás, né, com meus 24 anos, parece que eu tenho 60, quando eu sempre brinco com a minha mãe, que bom que aconteceu todas essas coisas negativas na minha vida para que pudesse me impulsionar, né, querer questionar. Eu fico pensando que se lá atrás eu não tivesse passado por um episódio dentro da minha universidade, dentro da questão de preconceito, enfim, de uma agressão verbal, de ter criado coragem para tentar mudar aquele sistema e dizer, espera aí, meu direito está sendo violado, eu preciso mudar esse cenário, não é porque eu moro numa cidade no interior, as coisas têm que ser de cima para baixo. Eu fico pensando, se eu tivesse ficado quieto, talvez eu não estaria hoje dentro de uma Secretaria de Direitos Humanos, expandindo a minha visão da área social, tentando mudar, né, sistemas que, por mais que a gente está nesse mundo agora digital, e na questão do empreendedorismo também, a gente precisa pensar e levar lado a lado que ainda a gente precisa ajudar mulheres para fazer sua emancipação, para que a gente consiga diminuir a violência que cresceu 50% agora em época de pandemia. Então, são esses cenários que a gente precisa se projetar enquanto jovens, enquanto protagonistas, para poder mudar essa realidade. Senão a gente vai ficar ainda naquela desigualdade, que a gente vai entrar, né? Eu acho que tu também presencia muito, Matheus, a questão da desigualdade, né? Na verdade, nem todos têm as mesmas oportunidades, mas a gente precisa parar um pouco, sair da bolha e ver, tá, mas não tem a mesma oportunidade, o que eu posso traçar, qual é o meu papel, o que eu posso me funcionar?
Eu brinco assim, cara, eu sou um privilegiado de poder trabalhar com o que eu trabalho e de, assim, sempre digo, nunca eu que estou dando uma aula, eu sempre aprendo. Cara, eu já tive a oportunidade aí de ir para muitos estados no Brasil. Meu, eu já entrei em muita favela aí, mais favela que muita gente. Tive a oportunidade de ir para a África e para a Europa, assim. A Europa, obviamente, é mais chocante porque é um país de primeiro mundo, então muda bastante, mas cara, eu toda vez que eu termino uma aula, eu sempre brinco, eu tenho que tomar minha cerveja na sexta-feira e agradecer por ter essas condições que eu tenho em relação à vida, assim. Eu acho que tu tocou num ponto que para mim ali é onde vira a chave, assim. Quando a gente passa por uma situação muito difícil na nossa vida e a gente de fato tem que se posicionar, seja ela qual for, tu passou por uma situação horrível na faculdade, eu vim de um pós-coma, assim, eu fiquei em coma por uma infecção generalizada e, cara, se pudesse escolher, passaria tudo de novo, assim. Porque foi ali que eu comecei a valorizar vários pontos e quando eu comecei a ir, de fato, na comunidade e olhar pessoas que não têm nada. Quando eu digo nada é nada, nada. A pessoa veio com a mesma roupa todo dia, porque ela não tem roupa, ela não conseguiu comer, ela foi no curso para comer. E tu vê ela evoluindo, desempenhando, mostrando a força de vontade, cara, isso é surreal, assim, não tem nada que paga esse protagonismo, né? A pessoa assumir e entender o papel dela e, assim, ela te agradece e, cara, tu só foi o impulsionador, o mérito é todo dela, assim, talvez ela só precisava escutar alguém que é capaz de fazer o mesmo que o Bill Gates faz, só que tu tem que querer e tu vai entender que até chegar onde o Bill Gates chegou, ele abdicou de um monte de coisa, a vida vai ser isso. Então, cara, é bacana, assim, ver essa evolução, porque ela nos torna mais rico, né, Ederson? Ela nos torna mais experiente, mais empático e acho que o principal, assim, nos torna uma pessoa melhor, principalmente se está voltada com os nossos princípios e objetivos. Então, assim, essa evolução que eu vejo, não só dos negócios, mas de ter oportunidade, ela é muito rica. Então, eu tive no 13º país mais pobre do mundo. Eu fui para Guiné-Bissau, e, cara, não tem. O que eu vivi lá em 10 dias, assim, ver amigos meus com casa, com comida, com condição financeira, dizer que tá tudo ruim, cara, vocês não têm noção do que é viver na miséria e de ver que essas pessoas têm, às vezes, muito mais alegria, muito mais felicidade, vontade de viver e de fazer a diferença, de ser protagonista do que as pessoas que a gente conhece que têm condições. Então, é mágico, assim, poder participar desse mundo é bem mágico e ele é transformador. Se humanizar novamente, né? Eu acho que é isso. Domingo agora, junto com o Centro da Juventude Viamão e os bombeiros da Febrabom, a gente foi entregar 300 marmitas para as pessoas em situação de rua e principalmente, né, as pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí tu vê jovens assim, nossa, né, não vi essa realidade. E aí, enquanto a gente está dentro de uma casa, com cobertor, né, banho à disposição, água, comida, tem pessoas lá que acabam não tendo esse acesso. E muitas vezes a questão é a falta da política pública. Eu sempre digo que a questão, se o Brasil fosse um pouquinho menos burocrático, as coisas poderiam fluir bem melhor. A gente sempre vive numa burocracia. Mas é bem isso que tu falou. Eu estava agora, enquanto tu falava, eu estava lembrando do meu último protagonismo, né? O meu último foi que eu consegui entrar numa reunião e sentar o governador do estado, o ex-governador José Ivo Sartori. A gente entrava no momento em que a universidade estava sendo discutida, não, a necessidade de ter uma universidade de estado, enquanto a gente tem as federais. E aí, enquanto presidente do DCE, porque eu sempre... E ser protagonista é ser amado e odiado, né? Tem que ficar atento sempre às críticas, né? Eu levo o que é bom e o que é ruim, né? Exatamente. E aí eu organizei uma galera e disse... E eles estavam querendo tirar nós de dentro de um campus aqui na Bento. E eu disse para a galera, vamos ocupar esse prédio. Mas não vamos ocupar esse prédio para ficar não fazendo nada. Vamos abrir as portas das salas para os professores darem aula. Então, quando a gente chamou uma atenção, assim, que a gente virou notícia do G1. E nesse intuito, sentamos na Casa Civil e senta o governador junto para discutir o que a gente estava querendo reivindicar. Sim. E a gente dizendo, não, apenas que respeite e que fortaleça a nossa universidade. E tu vê hoje, ali naquela mesa, na época estava o Catarina era deputado estadual e hoje é meu chefe. E a gente fica dando risada, né, de quanto os professores e a reitoria
eles não conseguiam ter diálogo com o governo à época, e ali meia dúzia de estudantes foi capaz de mobilizar tanto os deputados da base do governo como da oposição por uma única causa, que é a educação. É louco, assim, viajar, né, no mundo, assim, né, cara, falou assim, exatamente, passa um filme, eu nunca esqueço quando eu caí no meio da Europa, e aí veio as lembranças das ferramentas digitais, Facebook. Há um ano atrás eu estava na mesma data dando aula num projeto que eu não sabia o que acontecia no Maranhão e falei, cara, estou na Europa podendo fazer a mesma coisa. É louco, assim, então, assumir, muitas vezes, acho que esse é o nosso recado, assim, né, Ederson? Assumir as posições, tu leva as responsabilidades e aí tudo foi perfeito. Tu vai levar o que é bom, o que é ruim e vai ter que abraçar com isso, mas, cara, isso aí vai te proporcionar chegar em caminhos ou lugares inimagináveis e não existe, acho que não existe dinheiro que pague essas conquistas, assim, muitas vezes a gente não valoriza as nossas pequenas conquistas, por isso que eu brinco. A minha cervejinha na sexta-feira, finalizando um curso, ela fecha com chave de ouro aquilo que eu me propus a fazer, que é dar o meu melhor para pessoas que estão afim. Então, eu acho que isso é surreal, assim, é demais. Não tem muito como valorar, assim, né? Com certeza. Wesley, Vitória? Outra pergunta. Vocês acham que o Brasil é um país que oferece oportunidade para quem quer empreender? Que, na minha opinião, Eu acabei de dizer que o Brasil, não sei se o Matheus vai concordar, ele é muito burocrático. A gente tem dados estatísticos aí de que a pessoa que abre uma empresa leva alguns meses para falir. Ela não consegue, ou a demora para abrir uma empresa, né? Eu vejo que a gente precisa desburocratizar mais nosso país, para que as pessoas possam empreender mais, para que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas tenham a oportunidade de poder empreender, de poder sair da sua situação. Então eu vejo o Brasil um pouquinho ainda burocrático. para mim, o Brasil é muito burocrático para quase tudo. Sim, é bem complicado e bem tenso, né, o Brasil. Matheus? Estão escutando? Sim. Assim, cara, concordo contigo. Primeiro, vou pedir desculpas aí, deu um chabu aqui na rua, parecia que tava um canil aqui. Cara, concordo com tudo, assim, acho que o Brasil ele é muito burocrático, mas aí eu voltaria uns passinhos, assim. Não existe só, além da burocracia, existe a falta de informação, tá? E aí vou utilizar, além da falta de informação, existe a dificuldade nesse acesso. Então, assim, até chegar na burocracia, tem algumas coisas que impactam o cara que quer empreender. E aí é por isso que acontece o que a gente vê. Se a gente for analisar o mercado hoje, tá? De 100%, 52% é informal. Ou seja, a grande maioria das pessoas que hoje estão com os negócios abertos, elas não têm um MEI, que é o princípio básico do pequeno empreendedor. Wesley, tu como empreendedor, tu é MEI? Não. Eu sou MEI. Então, é um dado que eu estou falando. E não leva isso como uma crítica, mas é muitas vezes uma falta de orientação. Por quê? Porque o cara ele acha assim, qual que é o benefício que eu tenho? E aí a gente vai... Então, galera. Trava. Oi? Oi, Matheus, estamos escutando. Tá, beleza, achei que tinha travado aqui. Tudo trava. Aí o cara quer fazer qualquer outra coisa, mas daí não se encaixa, aí entra em contato, o órgão não sabe, aí não consegue te recomendar, e aí tem o imposto, enfim. Então, para mim é uma cadeia, assim. E respondendo a tua pergunta, Vitória, o grande problema do Brasil, além da burocracia, são os impostos, para quem quer empreender. Então, agradece. O cara que está pagando 1 milhão de imposto está botando dinheiro na conta. Qual que é a nossa grande reclamação aqui com o nosso país? Eu pago um monte de imposto. Qual que é o retorno?
se a gente for falar por tributação, tá? País europeu, Alemanha, recolhe quanto? 50, 60, 70% de imposto de renda. Vai na Alemanha, segurança funciona, transporte funciona, saúde funciona, tudo bem organizado, trânsito, enfim, as coisas funcionam. Senti essa dificuldade em Portugal, assim. Estava na África, onde a falta do Estado, ela não propicia, mas ela faz com que quem empreender consiga driblar, assim. Já em Portugal, o Estado, por ser muito atuante, e aí por ter que seguir uma recomendação, as pessoas criavam barreiras. Então, assim, o Brasil, ele é um mercado emergente a empreender. Garanto para vocês, para quem está vendo, e se a gente olhar as nossas redes sociais agora, pode botar aí nos stories de vocês, de 10 stories, pelo menos 5 pessoas vão estar empreendendo que vocês nunca imaginaram. Ela está vendendo uma camiseta, ela está vendendo um bolo no pote, ela está vendendo um salgado, ela está vendendo para alguém, ela está fazendo alguma coisa, porque está precisando de dinheiro. Então, assim, o imposto ele vai surgir e ele vai dificultar e, de novo, voltamos em processo. É necessário passar por isso. Porque o negócio ele é gradativo. A gente começa como o Wesley, que é empreendedor e não tem MEI. O Wesley vai sentir a necessidade de fazer o MEI quando? Preciso comprar maquiagem com prazo, preciso flexibilizar pagamento, preciso negociar com o fornecedor. Como é que eu faço isso? MEI. Para quem não sabe o que é o MEI. O MEI é a possibilidade onde eu, como empresário, posso regularizar a minha empresa. Na realidade, não é regularizar, é regularizar de fato. Eu consigo ter um funcionário e faturar até 81 mil reais no ano. Eu sou MEI, por exemplo. Então, eu estou hoje no movimento de MEI porque, chegando no faturamento da minha loja, ultrapassando esses 81 mil, eu vou ter que me enquadrar em outra nomenclatura. Talvez no simples, talvez no super simples. E sim, é burocrático, mas se não tiver a burocracia, não regulamenta. Mas eu acho que essa falta de informação, por isso que eu digo que é uma cadeia, assim, acho que são 3 pilares bem... Eles andam junto, né? A falta de informação, a falta de acesso à informação e a burocracia. E aí o que a gente faz natural? A gente desiste. Então eu não vou empreender, então eu não vou fazer nada, que se exploda o mundo, vou fazer do jeito que eu acho. E aí muitas vezes isso limita o crescimento, ou faz com que as pessoas desistam. Usando a tua informação, Ederson. Um empresário, um empreendedor, tá? Ele demora aí de 4 a 5 negócios para começar a dar certo. Tá? Isso é um dado, Sebrae. Grande maioria dos negócios fecham em 2 anos. Então, assim, se fosse fácil, tá? Esse é o que eu acho. Assim, se fosse fácil, todo mundo faria. Esse é o primeiro ponto. E ter um negócio, e aí acho que vem o divisor de águas assim, de tudo. É fácil empreender, difícil empreender no Brasil. Cara, ter um negócio é um desafio assim, tu acha que não vai trabalhar, vai ganhar muito dinheiro. Quem te vendeu essa ideia? Porque a ideia do empreendedorismo para muita gente é essa, né? Tem um negócio, trabalho 3 horas, vou ganhar 5 mil. Cara, esquece. Tu vai dormir 3 horas, talvez. Então, de novo, tudo que a gente tocou aqui de protagonismo, Vitória, de se empoderar, enfim, não existe, para mim, a barreira muitas vezes é a gente que cria. Então, acho que assim, o país ele dificulta, mas tem tanta gente empreendendo, tanta gente com sucesso, depende muito da gente, do querer, assim, da vontade. Vamos lá, Vitória. Acho que quer falar alguma coisa, Wesley? Só queria reforçar para quem está assistindo que vocês podem mandar perguntas, tá? Vocês podem adicionar nos comentários, se eu não me engano, e podem mandar no direct do Pod. É só ir lá no Instagram do Pod Alvorada e mandar a sua pergunta que a gente responde. Eu estava assistindo ontem a... Oi, desculpa. Não, desculpa. Por favor, Edson. Na realidade, eu tinha uma provocação para a gente falar aqui. Vocês viram, né? O empreendedorismo me deixa um pouquinho efusivo, assim, por ser um amante disso. Mas, por favor, depois eu coloco essa provocação. Não, mas por favor, faça a provocação. Vamos ver. Eu gostaria de entender... Eu sou muito... Como é que eu posso dizer assim?
muitas vezes penso nos dois lados, assim, de quem está empreendendo e como está se virando, de quem não quer empreender e por causa do momento, enfim. Então eu queria perguntar para todos vocês, assim, como vocês enxergam este momento de pandemia que assola o mundo, que prejudica negócios, para empreender? Assim, eu queria ter uma percepção de pessoas diferentes, né, de áreas diferentes, assim. Como vocês enxergam esse momento? É um momento propício? Não é arriscado? Não é? Enfim, cada um tem uma posição. Eu queria ver com vocês até para poder depois dividir o que eu penso nesse momento. Eu acho, na minha opinião, que é um momento arriscado para tentar abrir alguma coisa. Mas, como você tinha dito, tem que arriscar, tem que tentar. Mas arriscado em que sentido, Vitória? E poder não dar certo, dependendo da coisa, pelo momento. Eu acho que eu faria uma provocação ainda mais, um contraponto, Matheus. Aquela pessoa que está passando fome, como é que ela vai parar para empreender? Eu acho que essa pandemia vem mostrar a desigualdade social que existe no país, né? O próprio adiamento do Enem foi um debate acirrado, enquanto eu sou um grande defensor da educação, e nós, dentro do Conselho Superior, a gente definiu uma nota para o MEC, dizendo que aquela pessoa que está dentro da periferia, ela não tem as mesmas condições que aquela pessoa que não está dentro da periferia. Então, enquanto ainda eu acho que... Eu ainda estou no 3º semestre de administração. Então, mas ainda eu vejo que dos meus colegas, e quando a gente faz uns debates mais acirrados, eu vejo que a questão social e principalmente a parte do empreendedorismo, ela não pode ser um divisor de águas. A gente tem que achar um meio termo, aonde que a gente possa evoluir tanto a questão social quanto o empreendedorismo. Mas eu faço essa provocação para ti de como a gente consegue empreender no momento de pandemia, no momento onde que a gente não tem uma política clara a nível federal sobre esse enfrentamento. O Brasil hoje ele passa então a liderar, né, o ranking na questão do Covid, né? A gente dá para ver. O Rio Grande do Sul está saindo exemplo como fazer, né, principalmente no distanciamento controlado que tu mencionou, mas como trazer uma esperança para essas pessoas, que é o momento que eu vejo, e aí a gente vai estar impactando na criminalidade, em diversas questões que a gente pode estar vendo outras soluções. Concordo, sim. É uma pergunta muito pertinente, assim. Eu vou ter todo cuidado para responder ela, tá? Justamente para não ferir ou atingir, mas vou trazer o meu posicionamento do que eu acho, assim. Vou voltar talvez a algumas casas. Cara, tu participa aí de palestras e vai concordar comigo que no nosso país existe aí eu quero que as pessoas entendam, existe de modo generalista que eu vou falar, um vitimismo exacerbado de várias coisas, assim. A gente sabe quem passa dificuldade e não faz isso de vitimismo, né? Mas algumas pessoas colocam a culpa nisso para não fazer nada. Então, nesse momento delicado para essas pessoas exatamente que não têm o que comer, não têm o que fazer, a gente vai ter que fazer um movimento um pouquinho diferente e aí utilizar o que a gente pode de recurso. Nosso estado voltou a não funcionar 100%, até porque tenho a certeza que não vai mais existir o 100% que todos imaginavam ou que conheciam anteriormente. Tudo mudou, tá? Então, o que eu faria nesse momento se eu não tenho o que comer, o que fazer e quero trabalhar, quero empreender? Primeiro, e aí a gente utiliza uma metodologia, né, no qual a gente trabalha aí, parceiro junto do Centro de Juventude, que é a Besouro, que trabalha com o Binecest. A gente utiliza muito o sonho e aquilo que a gente gosta. Então, assim, cara, nesse momento que eu não tenho nada, eu vou tentar utilizar de recursos onde eu não tenha custo. E aí é uma recomendação para quem vai iniciar e poderia trazer aqui cases de pessoas que eu vi que começaram com R$0, que pediram dinheiro emprestado ou que simplesmente chegaram para uma pessoa e falaram: oi, tudo bem? Eu quero trabalhar com jardinagem. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou começar a empreender. Tu pode me emprestar a tesoura? Eu vou bater em 50 casas aqui hoje
e aí se eu conseguir fazer um serviço eu te pago. E aí tu volta lá no que tu falou, Ederson. Como é que a gente falava? Protagonismo, né? Sim. A pessoa entende a dificuldade e ela vai. E aí o empreendedor, ele tem muito desse perfil, né? A gente sempre diz o não, a gente já tem. E sempre aparece alguns memes, o empreendedor. Vários nãos, um sim, sorrindo. Pessoas que não querem ou têm dificuldade de empreender, o primeiro não, elas desistem. Então, é complicado esse momento, mas achar movimentos, e aí vai ter que entender o mercado. O que tem saído hoje? Grande parte do meu Instagram, das pessoas que me relacionam, vendem máscara. Estão entendendo essa dificuldade para poder comer. Não tem o que fazer, Matheus. O que tu poderia fazer nesse momento? Vender um brigadeiro? Cara, eu vejo pessoas bem vestidas, porque a crise pegou todo mundo, no sinal atuando, de máscara, de luva. Então, assim, acho que é entender um pouquinho desse movimento que a gente está passando. E aí eu concordo contigo, Ederson, a gente tem que ser mais empático, né? Acho que as pessoas começaram a praticar esse lado, né? Acho que quem já praticava fica feliz em ver pessoas que foram sempre muito fechadas a entender que não tem como. Que o mundo se constrói com pessoas. Que as coisas se constroem com pessoas. Então, assim, Sim, a gente... Só para eu concluir aqui o pensamento. Então, nesse momento, assim, essas pessoas entender o que consegue dentro do que é possível de alcance e vai ter que contar, vai ter que jogar limpo. Acho que a verdade, muitas vezes, ela te ajuda a chegar a lugares que muitas vezes as pessoas não imaginam. Então, falo isso porque, cara, cansei de ter aluno que ia para a sala de aula para abrir negócio, falava isso, mas ele ia para comer o lanche. E o que ele precisava era de um empoderamento para dizer, cara, a gente vai lá, eu vou contigo. Então, eu já fui em estabelecimentos, olha só, ele quer empreender, pode nos ajudar? Então, a gente não está fazendo alguma coisa errada, a gente está tentando usar o quê? O teu recurso, ele não vai ter dinheiro, né? Ele vai pegar a tua mercadoria, vai vender, quando ele tiver, ele te paga, certo? Se a gente for trazer isso para um conceito de administração, dropshipping. O que é o dropshipping? A gente vende um produto de um fornecedor que a gente só faz o anúncio. Então, já vem nesse conceito hoje. E aí, é aquilo que eu sempre digo, assim, a gente tem medo e não sei se é um medo. Eu não consegui descobrir. Mas se submeter, para mim, acho que é a palavra correta. Assim. A gente chega num limite que a gente submete até um ponto, né? Tenho amigos que não têm emprego, que vivem de bicos, mas acham feio ter alguns empregos populares, por exemplo, tá? Vou dar só um exemplo aqui genérico de atendimentos, ou que vão pagar um valor baixo. Falei, cara, não tem problema nenhum. Tem que entender que isso vai te ajudar a desenvolver, vai te ajudar a crescer, vai fazer com que a gente evolua, né? Então, esse é um momento delicado e que a gente vai ter que ter empatia, principalmente quem tem negócio. Quem quer empreender vai ter que abrir o coração, porque tem do outro lado um ser humano que está passando por dificuldade e fala, cara, eu vou te ajudar, pode me ajudar? Acho que eu estou vendo isso, o que eu estou falando é vendo os movimentos dos mercados, assim, vejo muita gente que está com dificuldade, pedindo. Esses dias um cara veio na rua me vender poesia, R$2, comprei R$2, tinha R$2 no bolso, dei, cara, toma aqui. Porque eu entendo o teu esforço, eu entendo a tua dificuldade. Se eu puder te divulgar, hoje eu divulgo todos os negócios dos meus amigos, já fazia isso, por ser entusiasta do tema, mas é um movimento assim que a gente vai ter que caminhar muito junto, né, Ederson? A gente está vendo o quanto de empresa quebra, então nós somos mais fortes em relação a tudo isso. Acho que para a gente poder transformar a realidade de todo mundo, não só a nossa, a gente precisa se colocar muito no lugar do outro, e acho que esse exercício está sendo feito constantemente, principalmente no noso país. Assim. Então, acredito que essas pessoas com dificuldade, entendendo e jogando limpo, principalmente, cara, hoje eu sou um empreendedor, assim, se o cara vem e fala isso para mim, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu vou te ajudar de algum jeito. Enfim, então acho que a gente precisa se colocar nesse lado para poder ajudar as pessoas. Eu acho, Matheus, que há uma polarização de tudo e aí a gente tem que ter esse pensamento que tudo que a gente faz é política, né? Todas as ações que a gente se move é em torno, muitas vezes, da própria política, seja ela, enfim, nas diversas participações.
Eu vejo um exemplo de mudar esse cenário dentro da educação. A gente precisa de uma educação mais empreendedora. Eu digo, a minha mãe é servidora do Estado, a gente vive num presídio educacional, aonde que o jovem ele entra dentro da sala de aula, grades, janelas e aquela educação atrasada ainda. Eu digo na minha área de gestão ambiental, como é que eu quero falar sobre meio ambiente quando o único verde é o quadro da sala de aula, né? Então, eu acho que essa reformulação é ter uma educação mais empreendedora que, além de ajudar no impulsionamento daquela pessoa que a gente está gerando pensamento enquanto educadores, né? Que a gente possa também reduzir as desigualdades sociais. Eu não vejo um outro caminho. E não é mais investir na educação. Se investe muito em educação. A gente precisa ter uma melhor gestão de aplicação de recursos no setor da educação. Perfeito, assim. Cara, a gente tá, assim, talvez um privilegiado e, ao mesmo tempo, a gente fica de mãos atadas por estar na ponta e por poder, muitas vezes, ajudar. Mas eu sou um entusiasta que defendo e, graças a Deus, mas eu não sei te dizer até quando. Graças a Deus que vai ser incluído dentro da base curricular educação financeira. Com essa pandemia, a gente não sabe, espero e estimo que ano que vem. Mas, cara, isso aí dentro do Brasil é básico. Pergunta para qualquer um como é que aprendeu a guardar dinheiro, com um exemplo de alguém, pai e a mãe, ou na marra, ou ficou com o nome sujo e aí se ferrou bastante para poder aprender. Os estados desenvolvidos, países desenvolvidos, usam isso aonde? Base da pirâmide. O cara entrou, fez o primeira série, o cara já está tendo introdução a como controlar, gestão, mercado. E aí, perfeito, Ederson. Talvez, e infelizmente isso, a gente tenha defasado essa questão de ensino, porque a gente não tem acesso, né? E aí as pessoas só conseguem acessar isso quando elas conseguem ter as próprias escolhas, né? Tomar as próprias atitudes. E, cara, a gente na ponta entende, se isso começasse um movimento, então, sei lá, 10 anos atrás, podemos dizer assim, eu já sou da área dos 30, não tenho os 20, mas já avancei o sinal. Então, talvez eu, quando tivesse lá meus 15 anos, há 15 anos atrás, se tivesse na minha escola educação financeira, como controlar meu dinheiro, cara, talvez a minha construção, não só minha, dos meus colegas, ou da sociedade que eu cresci junto, ela ia ser muito diferente do que a gente vive hoje. E é o que eu espero dentro dessas inclusões de ensino, assim. Sou novo dentro dessa área, 3, 4 anos mais ou menos. Mas a gente vê o reflexo, né? É defasado com o que a gente vende, com o que a gente entrega. O cara chega em escola municipal, estadual, chega a dar dó no coração de ver que a escola tem que ficar gradeada, com cadeado, para as pessoas conseguirem. Imagina como é que esse ambiente vai estimular as pessoas a desenvolverem, a terem uma qualidade de ensino. Então, perfeito, assim, concordo em gênero, grau, circunstância contigo. A aplicação desses recursos, ela deve ser feita de maneira correta. E, cara, quem está na ponta do ensino vê isso, né? E aí é triste. É uma coisa que é complicada, às vezes, a gente até entrar, porque dói, né? Porque a gente faz, move e parece que todo aquele movimento que a gente fez, basta uma ação para cair tudo por água abaixo. Assim. Eu sempre digo que a escola do futuro é o centro da juventude, né? Aonde que, além de fazer toda a preparação, a escolarização, tem o EJA, alguns centros, tu empreende, tu também trabalha questões socioprofissional, socioafirmativo. Eu sempre vejo o centro da juventude futuramente sendo as escolas do futuro. Mas a gente precisa, é um grande eixo, né, que a gente precisa modificar nosso corpo docente, discente e também as nossas próprias estruturas, né, enquanto no setor da educação. Vitória, Wesley? Bom, gente, o nosso tempo já está quase acabando. Então, eu quero agradecer pela participação de vocês, agradecer pela disponibilidade, pelo privilégio de ter nos dado, de bater esse papo com vocês, de falar sobre esses assuntos. E quero agradecer a todos vocês novamente pela participação. Eu também queria agradecer pela participação de vocês, de quem está vendo também. Eu agradeço também o convite do Centro da Juventude Alvorada. Se eu pudesse ir deixando um recado para vocês, saem da bolha, é fundamental, se questionem, formem opiniões, escutem os dois lados, nenhuma verdade só é absoluta, mas a gente precisa assumir
em época de pandemia e pós-pandemia, porque a gente não sabe o que vem pós-pandemia, é esse protagonismo de empreender, de solucionar, mas principalmente de poder se inserir em espaços onde a gente seja capaz ali na ponta modificar e sempre olhando atrás, né, puxando o nosso colega que está junto, né, nunca deixando atrás ninguém, mas que a gente possa dar uma luz de esperança para essas pessoas que estão passando em momentos difíceis e mostrando que eles sim são capazes de sair dessa situação e mostrando realmente o nosso valor e nosso papel enquanto centros da juventude, enquanto cidadão na sociedade. Eu também gostaria de agradecer. Muito obrigado, Vitória. Obrigado, Wesley, Ederson, Centro da Juventude de Alvorada e todo o pessoal que está nos assistindo. Cara, eu sou bem assim enfático nesse posicionamento. A gente precisa, de fato, se posicionar e assumir todos os riscos e responsabilidades, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Entendam que a vida é isso. E ela cobra. Se a gente não se posiciona, aquilo parece que volta, nos cobrando. Então, assim, assumir os riscos é o que é bom e o que é ruim. E faz parte desse processo. Então, nesse momento de pandemia, posicionem-se, testem, reinventem-se. Acho que essa é a palavra. Não só como pessoa, não só como empreendedor, mas principalmente como ser humano, assim. Como olhar o amigo, como olhar a sociedade, como olhar aquilo que a gente muitas vezes julga sem saber. Então, pensem, reflitam, reinventem-se, se coloquem no lugar do outro, mas sempre posicionem-se, tá? Acho que é isso, pessoal. Da minha parte é isso. Da minha também. Muito obrigado.